Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs, queridas amigas, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Deus é contigo. Eu quero agradecer a todos vocês pela inscrição no canal e também por compartilhar os vídeos. Agradeço a você que assiste meus vídeos aí nos Estados Unidos, em Portugal e qualquer região do Brasil. Obrigado a você também que já está vendo meus vídeos no Instagram. Bom, você que assiste pelo Twitter, você que assiste pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que ainda não é inscrito no canal, muito obrigado a todos vocês. Continue assistindo os vídeos, continue compartilhando e assista o vídeo até o final. Bom, vamos falar com o Papai do Céu. Bondoso Deus, nosso querido Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos juntos a Tua Palavra. Que a Tua bênção nessa hora repouse sobre cada um dos Teus filhos e filhas que assistem a essa mensagem. E que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, estamos passando por momentos difíceis e com certeza pessoas há que estão assistindo essa mensagem com o coraçãozinho apertado, angustiado e quem sabe até muito dolorido pelo sofrimento, pelas dificuldades que estão enfrentando. Eu não conheço o coração dos teus filhos e filhas, Senhor, mas tu conheces. E nesse momento te pedimos que visite o nosso coração e fale conosco, toque na gente e cure a gente para a honra e glória do teu nome. Existem pessoas que estão assistindo essa mensagem, quem sabe, com um familiar muito doente. Senhor, visita essa família e derrame uma bênção especial sobre essa pessoa que está enferma e, de acordo com a Tua vontade, faz um milagre na vida dessa pessoa. Entregamos tudo em Tuas mãos, porque confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Nos colocamos em Teus braços de amor, te pedindo a Tua direção para o estudo da Tua Palavra. Também, Senhor, resolve os nossos problemas, provê as nossas necessidades e aqueles que estão encarcerados, ó Deus, presos, que também receba a Tua bênção e, acima de tudo, compreenda o grande milagre que é ter a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Dá-nos a Tua paz e o Espírito Santo para a compreensão da Tua Palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Salmo 17. Salmo 17. Está escrito, eu estou lendo a nova versão internacional, bem? Se você ler na atualizada, talvez modifique pouca coisa a linguagem, mas vai modificar um pouquinho a questão das expressões, tá bem? Aqui está escrito assim, ouve, Senhor, a minha causa justa, atente para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha a ti a minha sentença, a meu favor, e sejam os teus olhos, e vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontra em mim. Decidi que a minha boca não pecará, e como fazem os homens pela palavra dos seus lábios. Eu evitei o caminho dos violentos, os passos dos que seguem pelas veredas do mal. Você está aí de novo.
Os meus passos seguem firmes na tua vereda, e os meus pés não vacilaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu ouves e respondes, e inclinas para mim os teus ouvidos e atenta para a minha oração. Mostras as maravilhas do teu amor. Tu, com a tua destra, salvas os que buscam a ti, em ti proteção, contra aqueles que os ameaçam. Proteja-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Esconda-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam arrogância. Eles me seguem os passos, já me cercaram. Os meus olhos estão atentos, prontos, e os olhos deles estão atentos, prontos para me derrubar. São como leão, ávido pela presa, como leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, e confronta-os, derruba-os com a tua espada e livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens. Você está querendo perturbar mesmo? Com a tua mão livra-me dos homens assim, de homens deste mundo, cuja esperança está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que eles desejam, e sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique aos seus descendentes. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito em ser semelhante a ti. Amados, o Salmo 17 tem 3 assuntos diferentes, então a gente vai trabalhar esses 3 assuntos em 3 lives diferentes. Tá bom? Primeiro, nós vamos trabalhar a questão da oração. Segundo, a questão do juízo. E terceiro, a questão da ressurreição. Não vou trabalhar os 3 temas juntos, porque fica extensa demais a mensagem e não é objetivo nosso que você se canse com a mensagem. Eu quero que você realmente aproveite a mensagem da melhor forma possível. Então, o Salmo começa dizendo... Davi apresenta no Salmo 17 um Deus que está disposto, que está atento, preocupado em cuidar de cada um de nós. Veja, ouve a minha causa justa. Eu não vou falar agora... Vamos deixar para a mensagem do juízo, aí no versículo 3, onde Davi fala sobre a questão de Deus julgá-lo e não achar nele pecado. Mas observe que Davi aqui, ele se apresenta diante de Deus, suplicando que Deus o aceite, que Deus atente para a justiça. E a justiça aqui não está em Davi. A justiça aqui está em Jesus Cristo, que nos aceita como pecadores. Amém? Mas vamos falar sobre a questão mais quando a gente tratar do juízo, no versículo 3. Agora preste atenção. Versículo 1 diz: ouve a minha causa justa e atente para o meu clamor. No versículo 6, ele chega a dizer que ele ora a Deus porque sabe que Deus ouve e que Deus atende, que Deus responde às suas orações, que Deus se inclina para ouvir a sua oração. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Eu disse no vídeo anterior, né? Às vezes a gente conhece um Deus
muito preocupado em punir a gente. No Salmo 17, Davi apresenta um Deus que não só ouve e responde às nossas orações, mas no versículo 7, se eu não estou enganado, ele fala desse Deus que faz maravilhas para mostrar o quanto nos ama. Versículo 7, ó, mostra as maravilhas do teu amor, e com a tua destra o Senhor oferece salvação aos que buscam em ti proteção. Veja que as suas orações, as minhas orações, elas não são em vão. Agora, eu e você precisamos atentar para 3 coisas importantes da oração. Eu fico às vezes preocupado e às vezes já disse isso em vários vídeos aí. Se você assistir a minha série aí, um chamado A Oração, tem 8 mensagens. Eu acho que numa delas aí eu disse o seguinte: o problema da gente pensar que Deus não ouve as nossas orações é porque a gente não ora. E a única condição para Deus atender as minhas orações é eu orar. Tudo que eu preciso fazer para Deus atender as minhas orações é eu orar. Então, se eu orar, se eu buscar a Deus, Deus vai responder. Nós precisamos entender isso. Se a gente atentar para as orações feitas na Bíblia, nós vamos ver Abraão orando, Isaac orando. Isaac orou 20 anos para que a esposa tivesse um filho. Como? 20 anos. Será que Deus não ouviu a primeira oração que Isaac fez? Claro que ouviu. E ouviu também a oração do 20º ano. Mas foi 20 anos depois que ele começou a orar por um filho que Deus deu a ele, os gêmeos lá, Esaú e Jacó. Deus ouve as orações. O Salmo 17 apresenta um Deus que está disposto a ouvir tuas orações. Então você precisa orar. O primeiro e único requisito para Deus atender as nossas orações é a gente parar com essa hipocrisia dessa religião preocupada em fazer coisas para Deus e buscar a Deus de todo o coração, em sinceridade. Davi fala no Salmo 17, versículo 1, que ele se apresenta diante de Deus com um coração sincero, com lábios sinceros, não falsos. Não é coisa que mais machuque o coração de Deus do que uma religião hipócrita, em que a gente está mais preocupado em fazer coisas para Deus do que ser semelhante a Deus. Então Davi, ele se apresenta diante de Deus sem medo. Lógico, sem justiça própria. Você precisa entender isso, que nós não temos justiça própria. A nossa justiça é a justiça de Jesus Cristo em nós. A nossa justiça é que Deus aceita eu e você como somos, porque Ele te ama. E acima de tudo, o Salmo 17, ele deixa uma coisa muito clara para a gente. Deus ama você de uma maneira tão maravilhosa que Ele é capaz de fazer maravilhas para manifestar o amor dele para com você. Deus é teu pai. E como um pai, ele se preocupa com a sua situação. Ele quer você para ele. Ele quer você com ele. Então, quando você for orar, pare com essa ideia que eu acho absurda. E nós não encontramos isso na Bíblia, né? Nós encontramos na Bíblia uma questão muito séria. Hoje nós ficamos perguntando para ele, por que isso, por que aquilo, por que isso? Por que o Senhor permitiu isso, por que o Senhor permitiu aquilo? Agora mesmo eu recebi a notícia de que minha mãe foi desenganada pelos médicos. Ela fez uma cirurgia de câncer o ano passado, não é? Houve erro médico, né, na cirurgia, então ela ficou sem passagem de alimento sólido no trato digestivo. E então ela está convivendo com esses 2 problemas, um
um câncer que reapareceu, né? Outros tumores se apresentaram. E esse erro médico de que ela não pode se alimentar de alimentos sólidos. E como os médicos disseram em Salvador que não podia mais fazer nada por ela, então ela foi para casa. Ela está no interior em casa. E aí eu poderia perguntar para Deus, mas por que, Senhor? Por quê? Não é essa a pergunta, meus irmãos. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que perguntar quem Deus é. Veja Paulo, quando Paulo teve um encontro com Deus em Atos capítulo 9. Qual foi a primeira pergunta de Paulo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não. Paulo caiu lá, ficou cego, não enxergava mais nada. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Paulo poderia ter perguntado para Deus depois, porque ele nunca mais enxergou direito, né? Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 12 que ele tinha um espinho na carne, uma doença. E ele pediu para Deus curá-lo e Deus disse, não vou curar. Por quê? Não foi essa a pergunta de Paulo. A pergunta é, quem é o Senhor? Então, quando você e eu nos aproximamos de Deus, a gente tem que saber quem é Deus. E o Salmo 17 apresenta Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas da história desse mundo. Ele sabe o fim desde o princípio. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe tudo, meu irmão. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Cada pensamento teu ele sabe. Ele sabe o seu desejo sincero de ter as coisas, de buscar as coisas. Ele sabe da tua sinceridade. Então você não precisa aflorear, não precisa ficar fazendo rodeios. Isaías chega a dizer que o povo de Israel estava buscando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Então Deus quer que você o busque de todo o coração. Porque você sabe quem é Deus. Então o primeiro motivo da oração é você buscar a Deus. É você orar. Agora orar para conhecer a Deus, orar para saber quem Ele é, saber o que Ele pode fazer por você. O que Ele quer fazer por você, o que de fato você precisa que Ele faça por você. A segunda coisa é você saber que toda oração tem resposta. E, como eu disse, Isaac esperou 20 anos para ter o sim de Deus. Ele teve que esperar. Essa é uma das respostas de Deus. Espere, filho, não é a hora. Eu tenho orado a Deus, eu tenho feito alguns pedidos a Deus, inclusive em relação à minha mãe. Mas Deus até aqui tem dito, espere. Não disse sim, nem disse não. Toda oração tem resposta. Eu e você precisamos entender isso. O Salmo deixa claro isso. Davi diz no versículo 6, ele ora porque sabe que Deus responde. Versículo 6 diz assim, eu clamo a ti, pois tu me respondes. Primeiro, você precisa orar. Segundo, você precisa ter certeza que sua oração é respondida. Agora, não é respondida como você quer. Uma coisa que eu e você precisamos entender e aceitar, que no projeto de Deus, Ele vai dizer sim, Ele vai dizer não, ou Ele vai dizer espere. E tudo isso é para o teu próprio bem. Se Deus disser não, por exemplo, se eu peço a Deus para curar a minha mãe, e Ele disser não, Ele sabe o que é melhor para minha mãe, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele vai responder a minha oração de acordo com a necessidade que eu tenho. Não o que eu quero. Não é a minha vontade que vai prevalecer nessa história. É a vontade de Deus. E se for a vontade de Deus que minha mãe durma, aí eu tenho que ter
a certeza de que Deus sabe que para ela dormir é melhor do que mesmo a cura. Mas Renivaldo é Deus, ele é Deus. Eu me aproximo dele porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, ele está aqui, ele está perto de você, ele sabe que você está chorando, ele sabe que você está sofrendo, ele sabe que você está com dor, ele sabe que você está com problema no seu relacionamento pessoal, com o seu cônjuge, no seu trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais. Ele sabe tudo. Ele está aí perto de você, cuidando de você. Diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Jogue sobre ele todas as tuas preocupações, porque ele cuida de você. Também está no Salmo 66. Jogue sobre Deus todas a sua preocupação, sobre os seus medos, suas ansiedades. Jogue sobre ele. Ele cuida de você. Ele é onipresente. Deus não é um Deus ausente, não. Ele está aí. Diz Mateus capítulo 28, versículo 20. Estarei com você. Diz João capítulo 16, versículo 23, ou é 14, verso 23. Eu farei em você morada. Eu habitarei em você. Portanto, Deus é um Deus presente na tua vida. Deus não é um Deus que está lá no céu, olhando para você, preocupado com teus erros, preocupado em punir você, machucar você porque você não é obediente, você não faz tudo certo. Não, Deus está aí perto de você. Mesmo quando você vai para lugares onde Deus não queria que você fosse, Ele vai com você. Eu li a meditação jovem recente, uma menina deixou os caminhos de Deus, deixou a igreja e começou a ir para as baladas. E Deus vai usar alguém lá da balada para dizer para ela que ela está no lugar errado. Deus estava lá com ela, usando aquele rapaz para dizer para ela que ela estava no lugar errado. E agora os dois vão para a igreja buscar a bênção de Deus. Deus está com você, meu irmão. Então Davi ora a alguém que responde às orações, que atende às orações. E terceiro, meu irmão. Terceira coisa que você deve fazer, prestar atenção quando você orar, é que a oração não muda Deus. A oração não é para mudar a forma de Deus agir com você. A oração é para que você perceba que é você que precisa desesperadamente que Ele haja na tua vida. A oração é para que você perceba que Deus continua sendo o mesmo, porque Ele não muda. A oração não vai mudar Deus e nem o modo de Deus agir. A oração, ela me torna diferente, ela me torna humilde, ela me torna dependente de Deus. Essa é a diferença. E isso faz toda a diferença. Primeiro, eu reconheço quem Ele é. Ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode tudo. Agora, Ele não vai mudar em função do Renivaldo. O Renivaldo ora, então com ele eu vou agir assim. Já com o outro eu vou agir diferente. Não. Davi era um pecador. Ele diz que ele se apresenta diante de Deus com sinceridade. No versículo depois, aí, versículo 12, se eu não estou enganado, veja o que ele diz. Versículo 8. Proteja-me como a menina dos teus olhos, esconda-me à sombra das tuas asas. Então é alguém que busca, alguém que reconhece que Deus é poderoso.
Estamos vivendo num mundo em que realmente a violência tomou conta de tudo quanto é jeito, de todos os setores da sociedade. Todos os setores da sociedade hoje a gente vê a presença da injustiça e da violência, da discriminação, do desrespeito. E agora Davi se joga nos braços de Deus e diz assim: esconda-me dessa violência toda. Se você ler o Salmo 17, você vai perceber que ele está buscando socorro em Deus para protegê-lo de toda a violência e perseguição ao seu redor. Deus é poderoso. Agora ele não vai mudar porque eu orei. Davi tem até uma história que ajuda a gente a entender essa questão. Davi cometeu um pecado com Batseba, e desse pecado nasceu um menino. A Bíblia não diz o nome do menino, né? O menino não recebeu o nome. Não chegou a receber nome, desculpem, né? O menino nasceu e Deus disse: olha, o menino vai morrer. Davi entrou em desespero, entrou em parafuso. Ele havia pecado, ele havia feito de tudo para esconder esse pecado, até mandou que Urias fosse colocado na frente do exército dos amonitas para ser morto. E agora nasceu aquela criança, então Davi estava feliz com aquela criança, e agora a mulher vai ser a esposa dele, né? Porque Urias morreu, então ele tomou Batseba para ser esposa dele. Então ele estava feliz, e Deus manda um recado lá pelo profeta, diz assim: o menino vai morrer. Então Davi entrou em desespero, e durante 7 dias ele tentou mudar a decisão de Deus. Diz o texto lá de Crônicas, né? Ele diz assim: eu busquei a Deus porque podia ser que o Senhor mudasse de ideia e poupasse a vida do menino. Mas o menino morreu. Você está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo, minha irmã? A oração não muda Deus. A oração muda a gente. Durante 7 dias Davi se humilhou, orou, buscou, chorou, jejuou. Mas a sentença estava dada. Deus já tinha dito não àquela oração de Davi. E Deus não ia mudar. Ezequias adoeceu e o profeta disse: você vai morrer, arrume a sua casa porque você vai morrer. Ezequias orou a Deus, chorou, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. O não de Deus a Davi levou a Davi a ser mais humilde, dependente, buscar a Deus. A oração respondida com sim para Ezequias levou Ezequias a ser arrogante, orgulhoso, e o levou a se afastar de Deus. O afastou da dependência de Deus. Percebe? A oração não mudou Deus, mas a oração muda a gente. A oração transforma a gente. Então o objetivo da oração é me elevar a Deus, a buscar a face de Deus, a me tornar mais semelhante a Deus. E aí nós vamos entender sobre essa questão da ressurreição no versículo 15. Veja que Davi, ele fala que no final, ele quer ser semelhante a Deus, ele quer ver Deus face a face, e ele quer ficar satisfeito em ser semelhante a Deus. No versículo 15, quanto a mim, feita a tua justiça, verei a tua face, e quando despertar, quando ressuscitar, ficarei satisfeito em ser semelhante a ti. Perceba, Deus é um Deus que ouve todas as orações. Ele é Deus. Então, por que eu devo buscar a Deus? Porque Ele é Deus. Eu preciso saber quem Ele é. E a segunda coisa que Paulo perguntou para Deus, você lembra?
o que o Senhor quer que eu faça? E eu ainda colocaria mais uma questão aí no encontro de Paulo com Deus. Ele perguntou para Deus quem o Senhor é, e depois ele perguntou o que o Senhor quer que eu faça. Mas nas entrelinhas, nós podemos colocar mais essa questão. O que o Senhor quer de mim? Quem sou eu para o Senhor? Quem sou eu para Deus? Então, na vida de oração, na vida de comunhão com Deus, essas são as perguntas mais importantes. Não é por quê, não é para quê, nem é como. A pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus para você? E a segunda pergunta é: quem eu sou para Deus? E a terceira pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Percebe, meu irmão? E Davi aqui no Salmo 17, olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, olha, Salmo 17, ele começa dizendo: ouve, Senhor, a minha queixa justa, e atente para o meu clamor. Dê ouvidos à minha oração, que não vem de lábios fraudulentos, e venha a ti a sentença a meu favor. Então Davi aqui, ele demonstra que ele conhece Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele apresenta Deus no Salmo 17 como um Deus que ama você, que se preocupa com você, que quer a tua felicidade porque Ele é teu Pai. Davi se apresenta diante do Pai para pedir a misericórdia do Pai. E ele vê, e para Davi, Deus o vê como filho. No versículo 8, quando Davi diz: proteja-me como a menina dos teus olhos. Veja que coisa interessante, a menina dos olhos, qualquer coisa que passe à nossa frente, qualquer coisa qualquer reflexo de luz que brilhe perto da gente, os nossos olhos piscam automaticamente. Porque a menina dos nossos olhos é a parte mais importante dos nossos olhos. Então, tudo que acontece à nossa volta, os nossos olhos percebem para proteger a menina dos olhos. E Davi se coloca diante de Deus como alguém que é protegido por Deus como a menina dos olhos. E Deus chega a dizer, em outro versículo, eu posso depois dar a referência para você, ele diz: ai daquele que tocar a menina dos meus olhos. Isso se referindo a mim e a você. Se referindo a mim e a você, ai daquele que se levantar contra você, porque você é como a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você. Deus é teu Pai. Então quem é Deus para você? E quem é você para Deus? Você é um filho, você é uma filha, amado, amada, que Deus cuida como a menina dos olhos. Agora, o que é que Deus quer que eu faça? Que eu dependa dele, que eu busque, que eu me coloque em seus braços e aprenda e decida escolher a vontade de Deus como soberana para a minha vida. O que é que Deus quer Paulo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Vá para a cidade e lá eu vou dizer o que é que você tem que fazer. E quando Paulo chegou na cidade, Ananias curou Paulo e depois Deus disse para Paulo: vá para Damasco e espere lá até que eu diga o que você tem. Depois de Damasco, vá para a Arábia, vá para o deserto. Eu tenho um momento a sós com você lá e eu vou consagrar você para um ministério. Você vai ser uma luz para mim entre os gentios. Você vai ser um testemunho vivo entre aqueles que não me conhecem, para que eles me conheçam.
O milagre que Deus fizer na tua vida, meu irmão, tem esse propósito. E é unicamente por esse propósito que Deus realiza qualquer milagre na nossa vida. É para que o nome dele seja glorificado e você seja uma luz, uma lâmpada a iluminar aqueles que estão nas trevas, que ainda não conhecem a Deus. Então pare de pedir coisas a Deus que não leve Deus a ser glorificado. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que saber quem Ele é para mim, o que eu sou para Ele e o que Ele quer que eu faça. E quando eu penso dessa maneira, eu vou procurar fazer tudo para a glória de Deus. Até pedir coisas, eu peço para que o nome de Deus seja glorificado. Se o nome de Deus for glorificado, então peça. E pode ter certeza que Deus vai te dar. É essa certeza que Jesus Cristo deu. Tudo que você pedir em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, isso Deus vai fazer por você. É assim que a gente tem que ler João capítulo 14, quando Jesus Cristo diz: tudo que você pedir em meu nome, eu farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O versículo é completo. A gente não pode ler a Bíblia. Aliás, essa divisão de versículos, saiba que divisão de versículos é uma coisa posterior, inclusive, à canonização da Bíblia. Não existia versículos, era o texto inteiro. Então lá diz assim: tudo que você pedir a Deus em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então minhas orações precisam seguir esses requisitos. Quem é Deus para mim? O que eu sou para Deus? E o que Ele quer de mim? Ele quer refletir o caráter dele através de mim. Ele é meu Pai. E Ele cuida de mim como cuida da menina dos olhos. Porque Ele quer que eu e você seja uma lâmpada para Ele nessa terra. Quando Paulo disse: o que você quer de mim? Eu quero que você seja uma luz para aqueles que estão nas trevas. Eu quero que você seja a esperança daqueles que perderam a esperança. Eu quero que você seja a paz daqueles que estão em guerra. Eu quero que você seja o amor daqueles que perderam o amor. Eu quero que você seja a alegria daqueles que estão tristes. Eu quero que você seja o meu representante. Eu quero que você reflita a minha glória. Mas Deus não poderia ter curado Paulo? Poderia. Deus não poderia ter tirado aquele espinho da carne de Paulo? Poderia. Mas Deus disse que ele era glorificado através do espinho. Deus estava sendo glorificado. Deus foi glorificado e exaltado nos espinhos da vida de Paulo. No sofrimento da vida de Paulo. Então lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sou feliz, mesmo tendo muito e às vezes não tendo nada. Tendo fartura ou tendo escassez, eu estou contente porque tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo sabia quem era Deus. E ele sabia que Deus o tratava como filho. Tanto é que em Romanos capítulo 8, é o capítulo em que ele apresenta que eu e você somos filhos de Deus quando somos guiados por Deus. Deus nunca desistiu de você. Deus ama você. Ele se interessa por você. Ele é teu Pai. Agora você precisa orar. Orar na certeza de que Ele é Deus. E Ele vai continuar sendo Deus na tua vida para o teu próprio bem e felicidade. Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque de nós mesmos nós nem entendemos o Senhor. Como pode um Deus onisciente, dono do universo, onipotente, se inclinar para ser presente na minha vida? Se inclinar para cuidar de mim como cuida da menina dos olhos? Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és o meu Pai. Então continue cuidando de mim, continue cuidando da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus amados em Jesus Cristo. Que o Senhor
toquem na gente, se for da tua vontade, faça um milagre na vida da gente, se for da tua vontade, mas acima de tudo, manifesta o teu poder para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos levar a ser testemunhas tuas nessa terra, para que outros também conheçam o teu glorioso nome e sejam aproximados de ti e salvos pela tua vida e pela justiça de Jesus Cristo. Dá-nos a tua bênção, a tua direção e orientação. Continue cuidando da gente como um pai amoroso e ajude-nos a cada dia a abrir o coração para abrigar o teu amor e a tua presença em nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.